expressa. Primeiro, queremos mostrar que esse teorema não é imediatamente óbvio. Se acertarmos uma bola estacionária e dura, ela voa para longe. A mudança de lugar, ao que parece, foi provocada pelo contato da superfície da bola com a superfície do taco. Parece, então, que a mudança no caráter do lugar é causada pela anulação de outro caráter, a saber, a distância entre as superfícies da bola e do taco. Se tomarmos as aparências como verdade válida, a relação dos dois personagens não seria uma relação de dependência, nem funcional, mas a mudança ocorreria repentinamente assim que uma certa condição fosse preenchida, a saber, que uma certa distância é zero. Mas se nos lembrarmos do princípio da continuidade, podemos ver que as aparências enganam aqui. Antes que a bola voe, as superfícies da bola e do taco não apenas se tocam, mas penetram um pouco, porque um estado nunca é descontínuo em outro. Ganhamos então um caráter de estado completamente diferente do que a distância entre as duas superfícies, ou seja, seu espaço de penetração. Segundo o velho ditado, a matéria é impenetrável. Mas a frase está totalmente errada, como é o caso dos gases, por exemplo, podem ser vistos, que se penetram quase sem efeito é chamado de corpo, um caráter de estado que é caracterizado pelos caracteres de lugar e movimento de 186. Ambos os corpos determinados por outros caracteres não dependentes de movimento, como dureza e elasticidade. O processo de bater ou bater é que o taco e a bola se penetram um pouco. Agora, à medida que o espaço de penetração aumenta, as velocidades dos tiques da bola mudam de acordo com uma relação que é contínua e depende de todos os tipos de caracteres. E de acordo com a mesma relação, depois o espaço de penetração diminui e finalmente desaparece. Tudo isso está acontecendo de forma extremamente rápida. Isso faz parecer que a equipe simplesmente empurrou a bola. Para provar o teorema em geral, basta apontar o princípio da continuidade. Deixe cerca de 3 caracteres, A, B, C, serem ligados pelo relacionamento. Seja R, A, B, C. Agora, se é o personagem cuja mudança é observada, segue-se dessa relação que A e B também devem ter mudado. E se A, B, C se transformam em A, B, C, isso só pode acontecer de acordo com o princípio da continuidade se A, B, C se tornarem contínuos, e H, por diferenças arbitrariamente pequenas, tornam-se A, B, C. Durante a mudança dos 3 personagens, a relação R foi cumprida porque sempre se cumpre como uma lei da natureza. Portanto, deve ser possível mudar continuamente A, B, C enquanto R permanece verdadeiro. Mas esta é exatamente a afirmação, porque tal propriedade define a dependência funcional. O número de caracteres a serem considerados é irrelevante para a conclusão. O único requisito é que os caracteres realmente ocorram em R, I, H, capaz de mudar durante o processo correspondente. Mas esse pré-requisito sempre pode ser preenchido, e a afirmação é, portanto, tornada evidente. Vamos fazer uma pausa novamente para entrar no lado histórico da questão. As relações mais consideradas são aquelas entre 2 personagens essenciais do estado, pois estes dão a possibilidade, ao mudar um, de mudar o outro. A mudança de personagens é agora. 187 A influência que um homem pode exercer sobre a natureza à sua vontade, e esta relação é, portanto, de suma importância para ele. Deu origem às noções de causa e efeito ao olhar para as coisas como se o efeito fosse uma mudança de estado voluntária e a causa os meios. O homem tem certos caracteres de estado em seu corpo, e ele é formado de tal forma que pode facilmente modificá-los e, até certo ponto, controlá-los. Ele pode usar seus músculos para mover seu corpo e aplicar pressão. Ele pode mover músculos por um ato de vontade. Se um caractere de estado A estiver relacionado a um caractere de movimento, A também pode ser alterado alterando o movimento. E se um segundo caractere, B, estiver relacionado a A, então A também se vinculará. Com isso, uma terceira pessoa pode ser alterada, etc. Dessa forma, o efeito desejado pode finalmente ser alcançado por meio de uma cadeia de relações. Ora, a relação é tal que o movimento dos músculos é uma causa, cujo efeito é a mudança de A. Que, além disso, a mudança em A é uma causa cujo efeito é a mudança em B. E assim por diante. Não é muito importante para a relação de efeito fazer com que o curso das mudanças seja conhecido, apenas que o estado final seja alcançado.
Consequentemente, relações com caracteres desconhecidos também devem ser usadas, o que pode afetar o curso da mudança, mas não o resultado. Por exemplo, mover um fósforo é a causa, queimá-lo é o efeito final. Mas a relação usada é complicada. Aqui o espaço de permeação da superfície atritada com o palito de fósforo é levado em consideração, bem como seu movimento, temperatura, espaço de permeação com o oxigênio no ar e um certo caráter químico, a quantidade de novos corpos que se formam com estado fixo completamente novo relações, por X, B, ácido carbônico. Existe uma relação entre todos esses personagens, e é sempre a mesma, sejam quais forem as circunstâncias. No entanto, essa relação não é de interesse prático, apenas o aumento de temperatura que finalmente ocorre e que por sua vez deve agora ser usado como causa. 188 A relação de causa e efeito é totalmente diferente daquela de dependência funcional desenvolvida acima. Isso é claramente demonstrado pelo princípio de que a causa precede o efeito. Certamente os meios são empregados antes que o fim seja alcançado, mas nas relações acima, que serão modificadas mais tarde, as mudanças nos caracteres são simultâneas. Se eu esfregar o fósforo contra a superfície em chamas para aumentar a temperatura, há um tempo entre causa e efeito. Mas se eu olhar para a relação que descreve o processo, ela se cumpre o tempo todo. É verdade que posso descrever o processo apenas aproximadamente, considerando o objeto natural como ideal. E a relação que estabeleci realmente não é cumprida. O sujeito da percepção insuperável, no entanto, introduziria um conjunto tão grande de caracteres que a relação descreveria o processo com precisão arbitrariamente grande. A relação de causa e efeito não diz o mínimo de tudo isto, omite o elemento mais interessante, nomeadamente a constância da relação prevalecente entre as personagens. Mas, por mais que se considere essas circunstâncias, é evidente que os conceitos de causa e efeito não estão bem definidos. Eles aparecem quando as leis da natureza são usadas para um propósito parcialmente real e parcialmente apenas imaginário. São conceitos práticos, mas não podem ser usados para considerações filosóficas. Para deixar isso mais claro, vejamos o que Schopenhauer diz a respeito. Na página 34 da quarta edição de seu Sobre a Raiz Quádrupla do Princípio da Razão Suficiente diz: se um novo estado de um ou mais objetos reais ocorre, então outro deve tê-lo precedido, no qual o novo regularmente, isto é, sempre que o primeiro estiver lá, segue. Certamente, por causa da unicidade das relações. Mas o novo estado não é precedido por apenas um desses estados, mas por toda uma série contínua de tais estados. Por exemplo, o ponto em movimento tem um todo percorrendo um caminho de lugares diferentes. Qual destes Schopenhauer agora destacaria e designaria como o estado anterior? Sim. 189 Vamos ouvir mais. Tal segmento é chamado de sucesso, e o primeiro declara a causa, o segundo o efeito. Se, por exemplo, se um corpo é incendiado, esse estado de queima deve ter sido precedido por uma condição: primeiro, de estar relacionado ao oxigênio; segundo, de estar em contato com o oxigênio; e terceiro, de uma certa temperatura. Relação às mudanças de oxigênio com os processos não vamos desconsiderá-los. Por outro lado, vamos dar uma olhada no segundo e terceiro. O contato com o oxigênio não é suficiente, mas uma certa, embora muito leve, penetração deve existir. Quanto mais íntima for, maior a velocidade da reação química. E esta reação estará presente em todas as temperaturas, mas não apenas visível a olho nu. Mas a queima parecerá começar mais cedo no escuro do que no luz do dia. Em suma, não é verdade que uma certa temperatura é um pré-requisito. A queima do corpo é um conceito muito pouco claro que reúne todos os processos mais diversos sob um único nome. E uma enorme variedade de estados teria então de ser entendida como queima. A causa é tão obscura quanto o efeito. De forma alguma se pode apontar para qualquer condição anterior à condição de queima e dizer que esta e nenhuma outra foi a causa do processo. A concepção tão ambígua de efeito, da queima do corpo, corresponde a uma concepção de causa tão vaga quanto qualquer um dos estados anteriores poderia ser arbitrariamente destacado, porque em cada estado da série anterior todos os outros teriam que seguir, porque o que aconteceu na natureza é inequívoco. Schopenhauer continua.
desde que, assim que esta condição estava presente, a inflamação teve que ocorrer imediatamente, mas isso só ocorreu agora. Essa condição também não pode ter existido sempre, mas deve ter ocorrido apenas agora. São muito obscurecidos pela afirmação de que, após a existência dessa condição, a inflamação teve que ocorrer imediatamente. 190. Começando porque não é um conceito a ser definido. Mas mesmo que a dificuldade pudesse ser dominada por uma definição adequada, como alguém poderia falar de uma condição imediatamente anterior ao início da queima? Se Schopenhauer quis dizer a condição um tempo infinitesimal antes do início da inflamação, então isso não tem sentido. Ele só teria o direito de falar de um momento no tempo que estava lá muito pouco antes do início da ignição, e ele poderia escolher este muito curto arbitrariamente pequeno. Mas então o estado de queima seria imediato precede, não um específico, mas um a ser determinado arbitrariamente a partir de uma série de estados arbitrariamente estendida. Esse conceito é complicado, mas faz sentido, ao contrário do de Schopenhauer. Mas deixemos que Schopenhauer continue. Esta entrada é chamada de mudança. Portanto, a lei da causalidade está exclusivamente relacionada à mudança e sempre tem a ver com a mudança. Todo efeito é, quando ocorre, uma mudança e, justamente por não ter ocorrido antes, dá direções infalíveis a outra mudança que o precedeu, que, em relação a ele, é uma causa, em relação a um terceiro, reflete-se necessariamente, mudança precedente, mas significa efeito. Esta é a cadeia de causalidade, é necessariamente sem começo.